Fala, fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daremos sequência aí à nossa região norte, lembrando que na aula passada nós trabalhamos a parte da geografia física, clima, relevo, vegetação e hidrografia. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa interação da sociedade com a natureza, ou seja, a ocupação, algumas atividades que foram executadas durante o processo de ocupação da região norte do Brasil, ok? Sem muita delonga, vamos começar, pessoal. Olha lá, vamos iniciar aí pelos chamados aspectos populacionais, ou seja, os aspectos demográficos. Nós temos na região norte a segunda região menos populosa, certo? Você tem aí pouco mais de 8% da população brasileira, em torno aí de 17 milhões de habitantes, tá? Só perde na quantidade de população, né? Ou só ganha, né? Na quantidade de população, em comparação com a região centro-oeste que nós já estudamos, né? Ok? Ela também é a menos povoada, pessoal. Aliás, ela é a menos povoada. Você tem aí aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que em algumas regiões mais ali na Amazônia Oriental, onde nós temos a mata fechada mesmo, essa proporção não chega nem a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então nós dizemos aí que é um vazio demográfico, né, pessoal? Vazio demográfico por quê? Já vimos na aula passada, moçada, as características físicas, sejam elas aí do clima ou da vegetação, dificultam muito o estabelecimento de populações e dificultam muito atividades econômicas nessa região. Dificultar não significa impossibilitar, tá, pessoal? Nós já vamos falar sobre isso, ok? Pois bem, nós temos como destaque aí, ó, 2 principais cidades nessa região, né? Belém, capital do estado do Pará, e Manaus, capital do estado do Amazonas. Vocês vão perceber o que, pessoal? Que nesse mapa, que eu já trabalhei com vocês até em outras aulas, né, de densidade demográfica brasileira, dá para perceber muito bem que a região ali do entorno de Manaus e de Belém são aquelas que possuem as cores mais fortes, os tons mais fortes em relação aí ao restante da região norte, certo? Ok? Curiosamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Essa população ela é tão mal distribuída que aproximadamente metade da população da região norte ou está em Belém do Pará, na região da Grande Belém, ou na chamada Zona Bragantina, que nesse mapa de baixo que eu coloquei para vocês agora, representa essa porçãozinha próxima aí a Belém, né? Não deixa de ser próxima a Belém, essa região que está pintadinha aí de vermelho, certo? Já falei para vocês, pessoal, uma dificuldade de acesso muito grande. Então, as poucas comunidades que nós encontramos nessa região estão bem isoladas, certo? Estão ali estabelecidas as margens de cursos d'água, diga-se de passagem que os canais hidrográficos são os meios de transporte, né, pessoal? Os meios pelo qual a população pode se transportar, certo? Então eles vivem em pequenas aglomerações, pequenas vilas, os recursos são precários, né, pessoal? Se pensarmos em escolas, em lazer, assistência sanitária, é tudo muito difícil. Campanha de vacinação, quem realiza nessa região do globo aí, pessoal, nessa região do Brasil, é o Exército, são as Forças Armadas, porque senão a gente não consegue nem chegar com tanta facilidade. As casas são, como vocês estão vendo aí, ó, totalmente precárias, são casas aí em palafitas, né, que são essas madeiras logo acima aí da terra, né? Para que essas madeiras? Para que elevar a casa, pessoal? Simplesmente por causa daquilo que nós já vimos na aula passada, as cheias dos rios, ok? Pois bem, como é que se deu o processo de ocupação e de povoamento, pessoal? E eu busquei dividir para vocês aí em 2 períodos, tá? Esse primeiro período, ó, do século XVI ao início do século XX, primeira metade do século XX. Nossa, professor, mas vai passar um monte de século. Sim, sim, pessoal. Por quê? Até hoje, a região norte do Brasil ela é pouco ocupada, pouco povoada, tá? Então foram poucas as disposições ao longo da história da formação do nosso território que propiciaram ali uma tentativa de ocupação dessa região. É o que nós vamos falar nesse momento, ok? No primeiro momento, pessoal, vamos tratar aí a questão do período colonial e imperial. Cara, falar em período colonial e imperial, tô tratando praticamente de 400 anos da história brasileira, pessoal, tá? Você tem aí poucas tentativas de ocupação regional, como nós veremos agora. No primeiro momento, nós temos essa área ocupada por indígenas, óbvio, né, pessoal? Populações autóctones, né, locais. No primeiro momento, quanto à colonização, nós temos a entrada de portugueses, pessoal, atrás das chamadas drogas do sertão. Eles vinham ali, olha no mapa, tá? Pelo Oceano Atlântico, entravam pela foz do Rio Amazonas, como vocês podem ver que eu busquei colocar a localização aproximada dele, tá? E eles subiam o Rio Amazonas. Quando fala subir, cara, não imagina que você tá ali numa catarata do Niágara. Não, nós vimos na aula passada que
o rio Amazonas ele corre numa área de planície, pessoal, tem pouquíssimo desnível, então era muito fácil navegar no sentido contrário, certo? Então os portugueses subiam o rio Amazonas e buscavam especiarias, pessoal, ou seja, produtos que eram encontrados só aí, que na Europa não tinha, tá? Na época, e que eram muito bem vistos, né? Eram produtos assim muito caros, porque o acesso era muito difícil. Tanto é que ficou conhecido aí esses produtos como drogas do sertão, tá? Olha lá, ó, aí nós temos a região, a área mais ou menos próxima aí à margem do Amazonas, que os portugueses adentravam atrás dessas drogas do sertão. Quais são elas? Algumas aqui, tá, pessoal? Ó, o guaraná, canela, pimenta, baunilha. E detalhe, né, pessoal? Fiz questão de colocar para vocês a foto em natura, né? Como que se encontra na natureza, principalmente a canela e a baunilha, que poucos alunos sabem que são extraídas aí de espécies vegetais, certo? Ok? Tudo isso daí, pessoal, ervas aromáticas, tudo era muito apreciado no continente europeu, seja ali para tempero, seja para fabricação de ungüentos, remédios, tá? Então era muito caro, cara, o acesso a isso era só a elite conseguia ter acesso a isso. Então valia a pena os riscos aí de alguns grupos para conseguir esses produtos junto a uma floresta fechada com populações na época inacessíveis e com muitos riscos envolvidos, ok? Pois bem, pessoal, 1616, graças a essas incursões, nós temos a fundação da cidade de Belém, tá? Hoje, capital do estado do Pará, ok? Olha o salto que eu tô dando aqui, pessoal. Tô saindo aí do século XVII para o século XIX. Por quê? Porque só a partir aí da década de 1880, 1890, é que nós temos o princípio do chamado ciclo da borracha, que se estendeu aí mais ou menos até a década de 1920, 1930, certo? Graças aí, pessoal, a descoberta desse recurso aqui no território brasileiro, nós tivemos aí uma migração muito grande de nordestinos, principalmente de nordestinos da região do Ceará, em direção ao Amazonas, tá? Para quê? Para trabalhar aí na extração do látex, certo? Que também é um produto que é muito extraído até hoje dessa região do globo, certo? É nesse período que o Brasil faz um acordo, pessoal, com a Bolívia e adquire o estado do Acre, isso em 1903. Então o Acre foi adquirido relativamente há pouco tempo, né, pessoal? Era território boliviano, tá? Por meio de um acordo comercial, né? Por meio de um acordo político com o Brasil, a Bolívia vendeu essa porção do Acre para o Brasil. O Brasil estava de olho também, né, pessoal, nas seringueiras que tinham ali no atual estado do Acre, né? Para quê? Para a extração do látex. Ok? Faz parte, então, a aquisição do Acre aí desse chamado ciclo da borracha. Aí vocês vão me perguntar, professor, e a agricultura? Então, galera, a ocupação agrícola que nós tivemos efetiva ou tentativa de ser uma ocupação efetiva se deu ali na zona Bragantina, que é essa região em vermelhinho perto de Belém do Pará, tá? Mas no primeiro momento com descendentes de japoneses e só a partir do começo do século passado, pessoal. Então é recente também, tá? Eles se estabeleceram lá para o plantio, para a cultura da pimenta do reino, do cacau e da juta, que é um tipo de fibra aí muito utilizada para artesanato, por exemplo, tá? Aquelas cestinhas, às vezes, com aquela fibra toda entrelaçada, aquilo ali vem da juta, tá, pessoal? E tanto é que esses descendentes de japoneses acabaram ocupando depois algumas áreas próximas à foz, ao final do rio Amazonas, próxima aí à cidade de Belém, certo? Tivemos também, pessoal, algumas tentativas, alguns episódios isolados de ocupação, tá? Devido principalmente à descoberta de alguns recursos, como por exemplo aí o manganês, na Serra do Navio, no Amapá, onde vocês estão vendo no mapa agora aí, a criação, a fundação de um distrito, pessoal, chamado Fordlândia. Fordlândia vem de Ford? Vem, pessoal, olha o período aí, ó, 1927, pleno ciclo da borracha. Henry Ford, megalomaníaco, né, norte-americano, um grande empresário, né, ele tinha por proposta tentar dominar toda a cadeia produtiva de um automóvel, desde a produção das suas matérias-primas, né? E ele fundou aí uma vila, ou tentou fundar uma vila aí, onde os trabalhadores da extração do látex pudessem vir a residir, né? Mas também não foi muito para frente não, certo? E uma coisa que nós já comentamos na aula passada, pessoal, a importância das rodovias, entre elas aí, ó, a rodovia Brasília-Belém, ou também chamada de rodovia Belém-Brasília. Lembra que Brasília foi um vetor de desenvolvimento, né, pessoal? A partir do momento que Brasília foi instituída ali no centro do território brasileiro, permitiu também que a região norte pudesse se integrar melhor, ok? Pois bem, agora entra um período um pouco diferente, pessoal. A ocupação e povoamento da década de 60 até a década de 80. Período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, certo?
Então nós tivemos aí uma preocupação muito grande com a ocupação da região amazônica. Os militares tinham um lema, esse aqui, ó, integrar, ou seja, trazer para o restante do país para não entregar, para não perder para outros países. Então eles tinham uma preocupação muito grande com a defesa do território, certo? E não dá para negar, pessoal, a herança, né? Não dá para negar aí quantas coisas ficaram hoje na questão da infraestrutura da região norte graças à atuação desses governos militares, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, ok? Dá uma olhadinha aí, pessoal, na região norte, uma divisão política, tá um mapa aí dos estados para a gente compreender. Primeira coisa que nós vamos destacar, pessoal, é desse período a fundação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, ou seja, uma instituição, né, do governo federal que tinha por objetivo, o próprio nome já diz, né, supervisionar aí o desenvolvimento dessa região amazônica, ou seja, pela primeira vez um governo brasileiro se preocupou realmente em integrar o contexto amazônico, ok? É desse período também, pessoal, o chamado Projeto Calha Norte. O que é isso? Vocês viram que eu destaquei no mapa aí? Uma faixa, pessoal, que ia até algumas centenas de quilômetros da fronteira do Brasil, certo? Vocês percebem aí que tudo isso daí são áreas fronteiriças. Então, qual que era a preocupação dos militares? Proteger, tá, essa região fronteiriça. Como? Ocupando, colocando alguns projetos de colonização agrária, de colonização extrativista. Para quê? Para ocupar a região, para não ter perigo, por exemplo, de ter uma invasão ou ainda de ter um avanço de fronteiras por parte de alguns outros países querendo requisitar terras do Brasil, por exemplo, tá? Havia essa preocupação durante o governo militar, tá, pessoal? É dessa época também, desses governos, que nós temos a fundação aí, pessoal, da chamada Zona Franca de Manaus e da SUFRAMA. O que é isso? Zona Franca, pessoal, no caso, a Zona Franca de Manaus, é uma área onde foi destinado, como se fosse um complexo industrial, como se fosse ali um distrito industrial, uma região da cidade de Manaus, onde indústrias pudessem se estabelecer, mas com uma redução gritante de impostos. Por que isso? Para atrair indústrias para a região norte, pessoal. Era uma forma, como, né, o próprio lema deles dizia, né, de integrar a região norte com o restante do país. E também, por que não, para atrair algumas empresas de fora, né? Porque muitas empresas aí montadoras, principalmente de eletrodomésticos, de motocicletas, acabaram se instalando aí em Manaus, pessoal. Praticamente aí 95% das motocicletas que nós temos no Brasil vem de Manaus, vem da Zona Franca. Por quê? Porque as empresas que lá estão estabelecidas têm uma carga tributária minúscula. Eles pagam muito pouco pela montagem, pela venda do produto, certo? Paralelo a isso, o governo também criou a SUFRAMA, galera, Superintendência da Zona Franca de Manaus, exatamente para supervisionar o funcionamento dessa área, desse grande complexo industrial, como eu falei para vocês agora, tá? Foi um grande vetor de desenvolvimento para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, e até hoje o é. Apesar de estar sucateada essa região, ter pouco investimento em infraestrutura atualmente, ok? Pois bem, galera, quero destacar agora uma área do mapa, porque essa área do mapa ela mostra muito a questão da ideologia do governo militar aqui no Brasil, tá? E vocês já vão saber o porquê. Dá uma olhadinha aqui, ó, tô ampliando. Ei, professor, mas daí é a área do Projeto Grande Carajás. Sim, pessoal, essa área ela mostra muito como que era o modo de se pensar, como que era o modo de se fazer política, né, desses governos. Por quê, ó? O Projeto Grande Carajás, que eu acabei de delimitar para vocês aqui agora, ainda é um grande projeto de extração mineral, certo? Só que é um projeto que precisou de muita infraestrutura que a região não tinha. Então os governos militares tiveram que gastar muito, né, para conseguir colocar o mínimo de infraestrutura para poder o quê? Para poder simplesmente extrair os recursos necessários dessa região, ok? Por exemplo aí, ó, a hidrelétrica de Tucuruí, né, que até hoje fornece energia para o Projeto Grande Carajás, para boa parte da região nordeste do Brasil, certo? A estrada de ferro dos Carajás, para levar a produção de ferro, para levar a produção de manganesa ali da área da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, né? Na cidade de São Luís, no Maranhão. Lembrando que Maranhão já seria aí, pessoal, o Nordeste, né? Mas estamos numa área de transição, certo? E também, olha aí, pessoal, a pavimentação ou a tentativa de se criar uma rodovia chamada Rodovia Transamazônica, que eu coloquei simplesmente aproveitando o que estava no mapa, tá, pessoal, da apostila. Só que a Transamazônica ela não começa onde vocês estão vendo aí do lado direito, não. Ela começa no estado da Paraíba, pessoal. Começa lá na região de Cabedelo, na Paraíba, tá? E ela vai ali até praticamente o estado do Acre. Então você tem ali ela cortando praticamente todo o estado do Amazonas também, certo?
ok? Era uma tentativa, assim, um projeto muito ambicioso, né, pessoal? Não apenas a Transamazônica, como também ali outras rodovias que foram muito importantes, como a Belém-Brasília, como nós acabamos de falar agora, ok? Ó a situação, pessoal, essa foto aí é uma foto ali da época da abertura da Transamazônica. Literalmente, pra você ter uma mata fechada, você tinha que abrir uma estrada do meio. E detalhe, moçada, muitas partes dela até hoje estão da maneira que vocês estão vendo, tá? Não foram nem pavimentadas ainda. Não foram nem pavimentadas, só pra vocês terem uma ideia. Foi um trabalho complicado esse de abrir essa rodovia, mas que teoricamente parou no meio, né? Poderia já pelo menos ter sido terminado nesses 50 anos que nós tivemos aí, né? Acho que dava tempo de ter feito isso, né? Mas aí depende do quê? Vontade política também, ok? Pois bem, pessoal, é dessa época também, ó, a criação do INCRA, né? Esse Instituto Nacional aí de Cadastro e de Reforma Agrária, ou seja, um órgão do governo preocupado aí com a questão dos conflitos de terra, com a questão da reforma agrária, da efetiva ocupação das terras no Brasil. E é nessa época também do governo militar, pessoal, que nós temos o chamado Projeto Radam Brasil, cara. Esse tem muito a ver com a geografia, pessoal. Por que tem muito a ver com a geografia? Para nós, isso foi excelente. Graças ao Projeto Radam Brasil, toda a região norte do Brasil, ela foi demarcada, ela foi toda estudada por meio de fotografias aéreas. Lembra lá, produtos de aerofotogrametria, ou também chamado aí de sensoriamento remoto? Pois bem, pessoal, o Projeto Radam Brasil envolveu muitos profissionais de muitas universidades do Brasil, muitos profissionais que trabalhavam com as geotecnologias da época. Para quê? Para poder mapear essa região que era tão inacessível, né? Que ainda continua, né, mas uma região inacessível, uma região que não era conhecida do restante do país, onde nem mesmo os recursos que lá estavam ou que lá estavam concentrados, nós não tínhamos nem conhecimento. Então foi graças ao Projeto Radam Brasil que nós podemos conhecer um pouquinho mais da região amazônica, ok? Aí nós temos a redemocratização, né, pessoal? Temos aí, a partir da década de 90, novas posturas aí frente à região amazônica, certo? 1990, década de 1990, nós temos aí a criação do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, ou seja, pessoal, um projeto integrado do governo federal para poder vigiar aí essa região amazônica, seja ali com centros de vigilância, unidades de vigilância, unidade de telecomunicação, pelotões ali em áreas de fronteira, né, para conter, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, entre outras atividades ilícitas, tá? Então foi criado esse projeto aí para poder, sistema, né, para poder vigiar um pouco melhor a região amazônica. Só que nós sabemos que ainda assim é muito deficiente, né, pessoal? A partir da década de 90 também nós temos a região amazônica, pessoal, como uma área de fronteira agrícola, cara. Nós temos aí o avanço da chamada agropecuária, principalmente aí essa agropecuária praticada por grandes grupos empresariais, né, pessoal, ou também chamado aí de grande capital, né? Nós sabemos das dificuldades, porque a região norte nós vimos que não tem solos tão férteis, né, pessoal? A atividade agropecuária ali, ela enfrenta alguns problemas nesse sentido, ela pode desgastar um pouco mais o solo, e nós temos que lembrar como é que funciona, pessoal, essa sequência, tá? Como é que se dá a ocupação da terra hoje na região norte? É exatamente essa ordem de ocupação, ó. Primeiro você tem extração de madeira, em algumas áreas de forma ilegal, mas em muitas de forma ilegal, tá? Depois da derrubada da madeira, você tem a transformação dessas regiões em área de pasto, tá? Então você tem uma pecuária, certo? Até então não precisa ter um grande valor da terra, né, pessoal? Só que a partir do momento que a agricultura vai chegando, e hoje principalmente a agricultura e a cultura da soja vai chegando, as terras vão se valorizando e alguns pecuaristas acabam vendendo essas terras aí para agricultores, né, para grandes grupos poderem praticar aí a agricultura, certo? Hoje, principalmente da soja, pessoal, ou seja, estamos derrubando aí algumas matas naturais, principalmente nas bordas da região amazônica, para um plantio de uma espécie que, para nós aqui internamente, é pouco utilizada no ramo alimentício, né? Acaba sendo mais utilizada como matéria-prima para exportação, então é um negócio um pouco, como se diz, polêmico, tá? Por isso que gera muita polêmica aí a ocupação da região amazônica com atividades agropecuárias. Ok? Atualmente, pessoal, o que nós temos lá? Nós temos o chamado arco do desmatamento que eu acabei de falar para vocês agora, desenhei no mapa aqui. O que significa isso? As atividades, nessa ordem que vocês estão vendo aí, tá? De extração de madeira, pecuária e agricultura, estão evoluindo nesse sentido, em direção ao centro da floresta amazônica,
com pouco ou com nenhum controle, tá, pessoal? Já é uma região muito difícil para se controlar, para se monitorar, certo? Já é complicado pelo tamanho, pela extensão dela. Se considerarmos as características naturais de mata fechada, isso se torna mais difícil ainda, tá? E, obviamente, pessoal, isso está resultando no que nós chamamos de conflitos pela terra, porque tem muita gente nessa região com interesses diferentes, e esses interesses diferentes são divergentes, tá? Isso você vai criar ali conflitos. Quem são esses grupos? Os indígenas locais, os ribeirinhos locais, os empresários, por exemplo, do ramo de madeira, os empresários do ramo de mineração, os empresários do ramo agrícola. Então, você tem ali um jogo de interesses muito grande, tá? E só para finalizar, pessoal, em 2002... nós tivemos a fundação ali do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por quê? Nós sabemos que a região amazônica ela tem muitos recursos, né? A biodiversidade dela é gigante. E o Brasil sofre sim com um processo chamado biopirataria, quando nós temos grupos de pesquisadores internacionais que vêm aqui, às vezes levam até embora formas de vida do nosso país, né, de maneira ilegal, acabam conseguindo levar isso para fazer pesquisas em outros países e desenvolver produtos, sejam remédios, cosméticos. E quando consegue chegar a um produto novo, são patenteados e assim, quem fica com o retorno disso daí são esses países que desenvolveram essas pesquisas, mas com recurso que nem deles não é, nem deles não foi o recurso, e muitas vezes trabalhado, obtido de maneira ilegal. Então é por essas e outras que o governo brasileiro tentou investir aí num centro de biotecnologia, onde nós pudéssemos começar a utilizar a nossa biodiversidade para o desenvolvimento de novos produtos e evitar que isso seja feito lá fora e de maneira ilegal. Ok? Moçada, já falei bastante hoje, tá? Tem que dar uma lidinha na apostila, estou à disposição de vocês, me procurem lá. Abração e até a próxima!